A oração de Deus para seu dia. Você já percebeu como um único momento pode mudar completamente o rumo de um dia? Há instantes em que sentimos que nada faz sentido, e mesmo assim, algo maior nos chama para enxergar além do caos. Esta é a hora em que a voz de Deus encontra espaço em seu coração. Não se trata de acaso, mas de propósito. Quando você escuta uma mensagem alinhada com o que o seu espírito mais anseia, nasce uma força que reacende a esperança. Hoje você será conduzido a uma oração que não apenas conforta, mas desperta clareza, coragem e confiança. Cada palavra que ouvir agora não é repetição de rituais, é direcionamento vivo para o caminho que você precisa trilhar. Abra sua mente e prepare o seu coração, porque este não será apenas mais um dia comum. Este será o dia em que você vai experimentar a presença de Deus de forma única, como resposta a algo que talvez nem conseguiu colocar em palavras. E se a oração que você vai ouvir hoje fosse exatamente a resposta que você buscava em silêncio, talvez até sem perceber? Muitas vezes, você desperta pela manhã com o coração pesado, carregando preocupações que parecem não ter solução, como se o futuro fosse uma estrada sem saída. Planeja cada passo do seu dia acreditando que tudo depende apenas da sua força, e nesse esforço constante, a mente se cansa antes mesmo do corpo começar a agir. O que quase sempre esquecemos é que há um Deus que observa cada detalhe, que conhece cada pensamento escondido e que deseja caminhar ao seu lado. Não é coincidência você estar aqui, ouvindo estas palavras. Existe um propósito maior que ultrapassa o acaso, e esse propósito se revela quando você decide parar por alguns minutos e se abrir para algo mais profundo do que apenas mais uma rotina. O silêncio que você sente não é ausência, mas um convite para ouvir o que talvez você ainda não tinha escutado. É justamente quando as forças parecem se esgotar que a voz de Deus se torna mais clara. Este momento não é um conteúdo qualquer, mas uma oportunidade de transformar sua maneira de viver o dia. Aqui não há fórmulas mágicas nem promessas vazias. Há apenas a verdade de que você não precisa carregar sozinho o peso que o mundo tenta colocar sobre seus ombros. O que você está prestes a experimentar é a presença viva de Deus, conduzindo cada detalhe da sua jornada. É o encontro entre sua fragilidade e a força divina que nunca falha. É a oportunidade de se lembrar que existe um Pai que conhece o início, o meio e o fim de tudo e que se importa com cada passo que você dá. Ao mergulhar neste instante, perceba que você não chegou aqui por acaso. Há um chamado sendo feito ao seu coração. Um chamado para deixar de lado a pressa, o medo e a desconfiança e permitir que a esperança volte a florescer. Quando você aceita abrir espaço para que Deus fale, a perspectiva muda, a carga se torna mais leve e a vida ganha sentido novamente. O que agora parece apenas palavras ditas, em breve será experimentado como transformação real. E a pergunta que fica para você é: está disposto a não viver este dia sozinho, mas caminhar sob a direção de quem já preparou o melhor caminho? Se a resposta for sim, então cada segundo a seguir será o início de algo novo em sua vida. Algo que poderá marcar não apenas este dia, mas todo o rumo da sua história. Talvez você esteja vivendo algo que ninguém consegue perceber. Há dores que não aparecem em fotografias. Há lutas que não podem ser medidas por palavras. Há batalhas que você trava em silêncio todos os dias. Pode ser a ansiedade que se instala sem pedir permissão, ocupando sua mente com cenários de medo e incerteza. Pode ser a solidão que pesa mesmo quando você está rodeado de pessoas. É como se nada fosse capaz de preencher o vazio que insiste em permanecer. Pode ser o medo de errar, de não ser suficiente, de perder aquilo que você lutou tanto para conquistar. Esses sentimentos, quando guardados, parecem crescer. Eles se transformam em paredes que o afastam da esperança. Mas há algo que você precisa compreender neste momento. Deus enxerga tudo o que ninguém vê. Ele conhece o que você tenta esconder atrás de sorrisos forçados. Ele sabe das lágrimas que você derrama no silêncio da noite e entende cada pensamento que você tem vergonha de compartilhar. A conexão com Deus não é distante nem inalcançável,
não é um ritual pesado ou restrito a alguns poucos escolhidos. É uma experiência viva, simples e real. É a certeza de que, mesmo sem você dizer uma palavra, Ele já conhece o que passa no seu coração. É o alívio de poder descansar, sabendo que não está sozinho. Reconhecer isso é mais do que uma escolha espiritual, é um ato de coragem. É admitir que você não precisa segurar tudo sozinho, que pode entregar seus medos, suas dúvidas e suas falhas nas mãos de quem jamais o abandonará. Quando você permite que essa verdade entre, o peso que parecia insuportável começa a se tornar mais leve e aquilo que antes era escuridão começa a ganhar pontos de luz. Deus não apenas vê, mas cuida. Ele não apenas ouve, mas responde. Ainda que a resposta não venha da forma que você imagina, ela sempre chega no tempo exato, trazendo clareza onde havia confusão, paz onde havia tormenta e esperança onde parecia existir apenas desespero. É isso que esta oração está trazendo para você agora. Não apenas palavras repetidas, mas um lembrete vivo de que você é conhecido, amado e sustentado. E quando essa consciência toma conta de você, a vida deixa de ser apenas uma sequência de dias. Ela passa a ser uma caminhada com sentido, guiada por um Deus que jamais falha. A cada manhã, Deus oferece a você uma nova oportunidade de recomeço. O simples fato de abrir os olhos hoje é a prova de que ainda existe um plano em andamento, mesmo que você não o compreenda por completo. O nascer do sol não depende de seus esforços e ainda assim ele acontece fielmente todos os dias. Assim também são as misericórdias do Senhor. Renovam-se sem que você precise merecer. Elas se renovam porque Ele escolheu amar você de forma incondicional. Essa verdade é mais do que poesia. É a base sólida sobre a qual você pode construir um dia inteiro de confiança. Não importa quantos erros marcaram o ontem. Não importa quão pesadas tenham sido as escolhas passadas. Hoje a graça se apresenta como uma chance real de caminhar em novidade de vida. Essa renovação não é um conceito distante, é uma realidade prática. Quando a mente insiste em revisitar culpas antigas, Deus estende o convite para olhar para frente. Quando o coração se prende ao medo do futuro, Ele recorda que o presente já está nas suas mãos. Cada respiração é um lembrete de que você foi sustentado até aqui, não pela força do acaso, mas pelo cuidado constante de um pai que nunca o abandona. O que parece rotina diária, levantar, se vestir, enfrentar tarefas, na verdade, é o palco onde a bondade de Deus se manifesta, mesmo nos detalhes que passam despercebidos. Essa palavra de esperança não ignora o peso do cotidiano, mas o ressignifica. O trabalho que pressiona, as notícias que assustam, a correria que desgasta, tudo isso encontra contraponto na certeza de que há um amor maior sustentando sua vida. O que para o mundo é apenas mais uma segunda-feira, para Deus é mais uma oportunidade de restaurar, fortalecer e guiar você. Quando Ele declara que as misericórdias se renovam a cada manhã, Ele está oferecendo um pacto espiritual. Nada do que aconteceu ontem precisa definir o hoje, e é essa promessa que prepara o seu coração para a oração que está prestes a acontecer. Você não se aproxima de Deus como alguém condenado a repetir os mesmos erros, mas como alguém que recebeu a chance de viver sob uma nova perspectiva. O que parecia fim se torna início. O que parecia derrota se transforma em aprendizado. O que parecia silêncio se revela como preparação. Hoje é o dia em que você pode, com plena confiança, entregar-se ao cuidado divino e experimentar a vida com o frescor de quem foi renovado pela graça. Antes de receber a oração que vai guiar o seu dia, é essencial preparar o coração. Deus está contigo, curta e comente. Eu sou filho de Deus. A preparação não é apenas um detalhe, mas o fundamento que torna cada palavra uma semente capaz de frutificar. Assim como a terra precisa ser arada para acolher a semente, sua mente e seu espírito precisam ser aquietados. A presença de Deus precisa encontrar espaço real em você. É impossível experimentar paz enquanto a mente continua acelerada,
ocupada por pensamentos fragmentados e preocupações que disputam a sua atenção. Por isso, este é o momento de escolher a pausa, de se permitir respirar fundo e reconhecer que não está apenas ouvindo um conteúdo, mas participando de um encontro com o sagrado. Respire devagar, inspire profundamente. Receba o ar da vida e solte lentamente, deixando ir embora cada peso que insiste em permanecer. Cada inspiração é um lembrete de que você ainda tem tempo, ainda tem propósito, ainda tem a oportunidade de recomeçar. Essa preparação espiritual não é um ritual vazio, mas uma entrega consciente. É quando você decide colocar de lado, ainda que por alguns minutos, as preocupações que dominam sua mente, os prazos do trabalho, as contas a pagar. As inseguranças sobre o amanhã podem esperar. O que não pode esperar é a sua necessidade de conexão com Deus, porque é disso que depende a força necessária para enfrentar o que está por vir. A preparação é também um gesto de humildade. É admitir que você não controla tudo, que suas forças têm limite e que precisa de algo maior do que você mesmo. Quando essa consciência invade seu coração, você percebe que não está diante de um peso, mas de uma libertação. O silêncio, que antes parecia incômodo, se torna espaço de descanso. As pausas deixam de ser vazias e passam a ser preenchidas por uma presença que traz serenidade. Este é o portal entre a inquietação e a paz, entre a ansiedade e a confiança, entre o medo e a fé. Ao se preparar desta forma, você está criando um ambiente interior onde Deus pode falar com clareza. Não é apenas sobre ouvir palavras, mas sobre sentir que cada frase encontra lugar em sua alma. É nesse espaço de entrega que a oração se torna viva, que ela deixa de ser discurso e se transforma em experiência. Agora, o seu coração está pronto, a sua mente está disponível e o seu espírito está receptivo. O que você vai receber a seguir não será apenas inspiração, mas direção para viver o dia com coragem, confiança e a certeza de que não caminha sozinho. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Agradeço pela vida, pelo fôlego que recebo agora, pela chance de começar mais um dia sob a Tua presença. Reconheço que nada está em meu controle absoluto, mas tudo está diante do Teu olhar atento. Por isso, entrego-Te o meu coração, minhas preocupações, meus medos e também meus sonhos. Peço que a Tua mão me conduza por caminhos seguros, que cada escolha seja iluminada pela Tua sabedoria. Que nenhuma decisão seja guiada apenas pela ansiedade ou pelo impulso humano. Guarda-me das armadilhas invisíveis, protege-me dos perigos que não consigo enxergar e fortalece-me contra as tentações que tentam me afastar. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja o escudo do meu coração neste dia. Que meus pensamentos sejam purificados, que eu não me prenda ao passado, nem me paralise diante do futuro. Que eu viva o presente com confiança na Tua fidelidade. Derrama coragem sobre mim quando eu me sentir fraco, derrama esperança quando a escuridão parecer maior que a luz, e derrama amor quando eu for tentado a responder com indiferença. Que minhas palavras sejam instrumentos de vida, que meu olhar enxergue além da superfície e que meus passos sejam firmes, mesmo em terrenos incertos. Senhor, eu peço que abençoes as pessoas que cruzarem o meu caminho hoje. Bloco 50. Que eu seja canal de consolo para quem precisa, que eu seja presença de paz para quem está em aflição e que eu leve esperança para aqueles que se sentem esquecidos. Onde houver conflito, que eu leve reconciliação. Onde houver tristeza, que eu leve consolo. Onde houver desânimo, que eu leve encorajamento. Que a minha vida seja reflexo da Tua bondade. E que cada gesto, por menor que seja expressão do Teu amor. Eu declaro que este dia está consagrado a Ti. Que minha mente não seja dominada pela ansiedade, mas pelo discernimento. Que meu coração não seja controlado pelo medo, mas pela confiança em Ti. Que meus passos não sejam guiados pelo acaso, mas pela direção do Teu Espírito. Eu afirmo com fé que não estou sozinho, porque o Senhor caminha comigo. Que a Tua graça me envolva, que a Tua presença me sustente
e que a tua voz seja clara em meio ao barulho do mundo. Este dia será marcado pela tua mão poderosa, e eu descanso na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que confiam em ti. Agora que a oração foi feita e o coração se abriu, é tempo de transformar cada palavra em prática viva. Não se trata de um instante isolado, mas de uma decisão consciente de carregar consigo a essência do que foi declarado diante do Senhor. Quando a ansiedade aparecer, recorde que você já entregou seus medos em oração. Quando a dúvida tentar confundir sua mente, lembre-se de que Deus já declarou direção sobre a sua vida. Cada situação, desde as mais simples até as mais complexas, pode ser enfrentada sob a perspectiva de quem confia. Essa é a diferença entre viver de forma comum e viver com propósito. A consciência de que a oração não termina quando as palavras se encerram, mas continua a reverberar em atitudes, escolhas e reações. Ao lidar com pessoas difíceis, permita que a paciência pedida em oração seja sua primeira resposta. Quando confrontado com notícias que trazem medo, resgate a esperança que você recebeu diante de Deus. Se surgir a tentação de agir de forma impensada, recorde-se de que a sabedoria já foi solicitada e está disponível para guiar você. A oração não se esgota no momento da fala, ela se desdobra em gestos concretos. É nessa prática que a transformação se torna real. Cada escolha se torna um testemunho silencioso da fé que você decidiu cultivar. Essa aplicação prática também exige disciplina. Não basta apenas sentir a paz no instante da oração. É preciso preservá-la diante das pressões diárias. É preciso recusar pensamentos que minam a confiança, resistir às vozes que tentam roubar sua fé. Alinhe suas atitudes ao que você declarou diante de Deus. A cada passo existe uma oportunidade de lembrar que a graça está presente, que a proteção já foi pedida e que o cuidado divino se estende à sua rotina. Quando você passa a viver dessa forma, não apenas percebe a diferença em si mesmo, mas também nos ambientes em que entra. O reflexo dessa prática é uma vida mais leve, equilibrada e confiante. É perceber que, embora os problemas não desapareçam, a forma como você reage a eles muda completamente. A oração se torna alicerce, e a prática cotidiana confirma que esse alicerce é firme. Essa é a caminhada de fé, unir palavras ditas diante de Deus com atitudes que comprovam sua confiança nele. O que você recebeu até aqui não foi apenas uma oração para acalmar o coração, mas uma verdade que precisa ser compartilhada. Quando a luz alcança sua vida, ela não é dada para permanecer escondida, mas para iluminar outros caminhos. A oração que tocou o seu interior hoje pode ser exatamente a resposta que alguém próximo está esperando, mesmo sem ter coragem de pedir. Ao compartilhar essa mensagem, você não está apenas enviando um conteúdo, mas estendendo esperança a quem talvez esteja à beira de desistir. Uma palavra de fé pode transformar um momento de desespero em um ponto de virada. É assim que Deus age. Ele alcança você e, através de você, alcança outros. Declarar que Deus está comigo hoje é mais que interação. É um ato de fé que fortalece sua convicção e inspira quem lê a acreditar que também não está sozinho. Cada comentário é uma semente lançada, cada compartilhamento é uma ponte construída. Cada gesto de dividir o que você recebeu amplia o alcance do cuidado divino. Não subestime o impacto que isso pode gerar. O que para você pode parecer pequeno, para outra pessoa pode ser o sinal que ela tanto precisava. Esse chamado à ação não é apenas para multiplicar a mensagem, mas para despertar em você a consciência de que sua vida tem um papel no plano de Deus. Você não é apenas receptor da graça, é também transmissor dela. Quando oferece conforto, quando estende apoio, quando decide usar sua voz para encorajar, você se torna parte ativa da resposta de oração de alguém. E é assim que a fé se fortalece. Quando percebemos que o que recebemos não é apenas para nós, mas para todo o corpo de Cristo. Portanto, não retenha para si o que foi derramado sobre você.
Use cada oportunidade para lembrar as pessoas que Deus continua presente, que Ele não abandonou, que Ele ainda fala e que sua misericórdia continua alcançando vidas. Ao se tornar canal dessa mensagem, você perceberá que também será constantemente renovado. Quanto mais reparte o que recebeu, mais a sua própria fé cresce, porque a presença de Deus se multiplica em sua jornada. À medida que você segue para o restante do seu dia, lembre-se de que a presença de Deus não se limita a este momento de oração. O que foi declarado não se apaga com o fim das palavras, mas continua vivo. A oração é como uma chama acesa que não depende das circunstâncias ao redor para brilhar, mas que precisa ser alimentada pela fé. Quando você se recorda das promessas de Deus, essa chama permanece firme. Ela ilumina até os lugares mais escuros. É por isso que, ao longo do dia, você deve trazer à memória o que acabou de viver aqui. A certeza de que não está sozinho, de que há uma presença que o acompanha em silêncio, mas que se revela em cada detalhe. Haverá momentos em que a dúvida tentará se infiltrar novamente. Pode ser diante de uma notícia inesperada, de uma palavra dura ou de uma situação que foge do seu controle. Nessas horas, você será tentado a acreditar que a oração foi apenas um instante passageiro. Mas é justamente aí que precisa lembrar que a fé não é uma emoção momentânea, é uma decisão diária. A força que você recebeu agora é real e permanece dentro de você, mesmo que os ventos da vida tentem apagá-la. O segredo está em escolher permanecer firme, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. A presença de Deus é constante, ainda que invisível. Ela se manifesta quando você encontra serenidade em meio ao caos, quando descobre coragem diante do medo, quando encontra descanso em meio à correria. Essa consciência transforma completamente a maneira como você enxerga os desafios. O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se torna uma oportunidade de experimentar mais uma vez a fidelidade do Senhor. Cada dificuldade é um palco para a manifestação do cuidado divino, e cada vitória, pequena ou grande, é prova de que Ele esteve ao seu lado o tempo todo. Portanto, ao caminhar pelo seu dia, faça da lembrança desta oração um escudo. Quando o medo se aproximar, declare dentro de si: Deus já me prometeu vitória. Quando a ansiedade tentar dominar, diga: o Senhor guarda meu coração. Quando a solidão insistir, repita: eu não caminho sozinho. Essas palavras não são apenas frases, são declarações de fé. Elas reforçam a presença de Deus em sua vida. Assim você perceberá que este não é apenas mais um dia comum, mas um dia guardado e conduzido pelas mãos daquele que nunca falha. Este dia não será lembrado como um dia comum, porque algo dentro de você foi transformado. A oração que percorreu seu coração não foi apenas um conjunto de palavras, mas um encontro real com a presença de Deus. Cada frase declarada foi como uma semente lançada em solo fértil, e a partir de agora, essa semente começará a germinar, trazendo frutos de fé, esperança e coragem. Este é o marco de um novo tempo em sua vida, um tempo em que você deixa de caminhar apenas pela força das circunstâncias e passa a caminhar sustentado pela certeza de que Deus está ao seu lado. Nada será mais como antes, porque a consciência da presença divina muda completamente a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Hoje você escolheu não enfrentar as lutas sozinho. Hoje você decidiu descansar na fidelidade daquele que nunca falha. E essa decisão fará toda a diferença, não apenas neste momento, mas em cada desafio que surgirá. Quando olhar para trás, perceberá que foi neste dia que uma nova jornada começou. Uma jornada marcada pela confiança em Deus e pela certeza de que nada pode separá-lo do seu amor. O que parecia apenas mais um início de rotina, agora se tornou um recomeço carregado de propósito. O que parecia apenas um vídeo se transformou em experiência viva. Leve consigo a convicção de que Deus não apenas ouviu a sua oração, mas já está agindo em seu favor. Talvez você não veja os resultados imediatamente, mas a fé não depende de visibilidade, depende de confiança. Cada detalhe da sua vida está sob os cuidados do Pai,
e Ele já está alinhando as peças invisíveis que darão forma às respostas que você tanto espera. Caminhe com confiança, porque nada acontece fora do alcance de suas mãos. Ao encerrar este momento, permita que as palavras que foram declaradas permaneçam ecoando em sua mente. Relembre durante o dia que você não está sozinho, que suas batalhas não definem o seu futuro. A graça de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Este dia está abençoado, protegido e direcionado pelo Senhor. Não o encare como um acaso, mas como um presente. Viva cada instante com a convicção de que algo novo começou e que você carrega consigo a certeza de que Deus caminha ao seu lado em cada passo. A fé que hoje você declarou será lembrada em cada decisão que tomar. E quando a vida tentar convencê-lo de que nada mudou, recorde que a mudança já começou dentro de você. O coração que se abriu em oração não volta a ser o mesmo. A mente que se conectou à presença de Deus não retorna ao vazio. A vida que entregou seus passos ao Senhor já tem um novo destino. Não permita que a pressa apague o que foi semeado. Relembre cada palavra recebida como quem guarda um tesouro, porque o que foi plantado agora se tornará colheita ao longo dos seus dias. E quando vierem os momentos difíceis, você terá dentro de si a lembrança de que este dia foi um divisor de águas. Este foi o dia em que você decidiu não andar sozinho, mas caminhar com Deus. O Senhor já está adiante de você, preparando caminhos, abrindo portas e alinhando oportunidades. Nada é pequeno demais para o cuidado dele. Nada é grande demais para o seu poder. Cada oração sincera é um pedido ouvido. Cada entrega verdadeira é um passo de fé reconhecido. E cada decisão de confiar abre espaço para milagres que você ainda não consegue imaginar. Hoje, a sua vida está envolvida pela presença de Deus. Nada disso é fruto do acaso. É fruto do amor que o escolheu desde o início, do cuidado que nunca o deixou e da fidelidade que sempre o sustentará. Permaneça firme nesta convicção. Não importa o tamanho do desafio, Deus continua maior. Não importa a intensidade da dor, o consolo dele continua mais profundo. Não importa a escuridão do caminho, a luz dele continua mais forte. Esta é a certeza que guiará o restante do seu dia e o lembrará constantemente de que você não está sozinho. Este foi o dia em que algo novo começou. Foi o dia em que você decidiu acreditar de novo, confiar de novo, recomeçar de novo. E cada passo a partir daqui será sustentado pelo Senhor. Nada poderá apagar o que foi firmado em oração. Nada poderá roubar a paz que foi liberada em sua vida. Nada poderá desfazer a promessa de que Deus caminha ao seu lado. Leve essa convicção para onde for. Compartilhe com quem encontrar. Viva cada momento como quem sabe que é guardado por algo maior. E ao final deste dia, quando olhar para trás, verá que não foi apenas mais uma jornada comum, mas o início de uma caminhada transformada pela presença de Deus. Hoje a sua vida foi lembrada pelo céu, e isso muda tudo. Você recebeu direção, paz e esperança. E essas três coisas são suficientes para sustentar qualquer coração. Que cada respiração seja lembrança do cuidado divino. Que cada pensamento seja alinhado com a promessa. Que cada passo seja prova de que você escolheu confiar em Deus. E que esta escolha não seja apenas de hoje, mas de todos os dias. Porque a cada manhã, uma nova misericórdia será derramada sobre você, e cada noite trará o descanso de quem viveu na presença do Senhor. Este é o legado da oração que você fez agora. Não apenas um momento, mas um estilo de vida. Não apenas uma experiência, mas uma transformação permanente. E assim, quando o amanhã chegar, você já saberá que não estará sozinho, porque a fidelidade de Deus continuará sendo a mesma, renovada a cada amanhecer. Abrace esta verdade. Carregue-a em sua mente e coração. Viva este dia com confiança. Caminhe com esperança. Declare com convicção: Deus está comigo hoje. E assim será também em todos os dias que virão, pois o Senhor é fiel, e sua presença não se afasta daqueles que escolhem confiar. Este é o dia que o Senhor fez para você viver debaixo da graça.
Receba este presente e caminhe com a certeza de que não há acaso em sua vida, mas um propósito maior que o envolve. Você não está aqui ouvindo estas palavras por sorte, mas porque Deus decidiu falar ao seu coração. A partir de agora, cada passo seu será marcado por essa lembrança. Onde houver medo, você terá coragem. Onde houver dúvida, você terá clareza. Onde houver fraqueza, você encontrará força no Senhor. Nada pode anular o que foi liberado em sua vida neste dia, porque quando Deus decide agir, nenhuma voz contrária pode impedir. Quando Ele declara bênção, nenhuma barreira permanece de pé. O que parecia impossível começará a se tornar possível. O que parecia perdido começará a ser restaurado. O que parecia distante começará a se aproximar, porque a presença de Deus já está operando em você. Não esqueça que esta caminhada não termina aqui. Este é apenas o início de uma jornada de fé mais profunda. A oração de hoje é a porta de entrada para dias em que você verá com clareza o agir do Senhor. Permaneça com o coração aberto, e o Espírito de Deus continuará a sussurrar ao longo do caminho. Ele mostrará respostas nas pequenas coisas, revelará sinais em momentos simples, confirmará promessas em instantes inesperados. E assim, você perceberá que Ele nunca se afastou. Você é parte de um plano que ultrapassa o entendimento humano. Sua vida tem valor eterno e cada detalhe está sendo moldado pelas mãos de um Deus que o ama. Seja fiel à decisão que tomou hoje de não caminhar sozinho. Volte a esta oração sempre que precisar de forças e lembre-se de que ela é um ponto de partida para uma vida de intimidade com o Senhor. Porque orar não é um ato isolado, é um estilo de vida. É o diálogo constante que mantém sua alma conectada com o Criador. É a ponte que o leva da inquietação à paz, da dúvida à confiança. E quando essa ponte se torna o seu caminho diário, não há tempestade capaz de arrastá-lo para longe da presença de Deus. Esta é a herança da oração que você fez hoje. Firmeza em meio às instabilidades da vida. Lembre-se, você não precisa de grandes sinais para saber que Deus está com você. Basta olhar ao redor e perceber que até nos detalhes simples, como o ar que respira ou a força para levantar, Ele já se manifesta. Não despreze esses pequenos milagres, porque é neles que a fidelidade do Senhor se renova diariamente. E se Ele cuida das coisas simples, também cuidará das maiores. Descanse nesta certeza. Viva este dia com gratidão e confiança. Escolha enxergar cada situação como oportunidade para experimentar a presença divina. Isso transformará não apenas seu olhar, mas sua forma de viver. Seja qual for o cenário, não permita que a incredulidade roube a semente plantada hoje. Proteja-a com fé, regue-a com oração e alimente-a com esperança. O fruto virá no tempo certo, e quando chegar, você reconhecerá que tudo começou aqui, neste momento de entrega. Você é amado, você é guardado, você é escolhido. A oração de hoje não será esquecida, porque ela já se tornou parte da sua história. Guarde isso em sua mente. Este dia é um marco de recomeço, e cada recomeço traz em si a força de uma nova vitória. Permaneça firme, ainda que os ventos sejam contrários. Mantenha os olhos fixos em Deus e verá que o que parecia barreira se tornará caminho. O que parecia peso se tornará aprendizado. O que parecia perda se transformará em testemunho. O que parecia silêncio se revelará como preparação. Tudo tem um propósito maior, e você está sendo conduzido a ele passo a passo. Se sua mente tentar convencê-lo de que nada mudou, lembre-se, a fé não depende do que se vê, mas do que se crê. E você já declarou hoje que crê em um Deus que nunca falha. Essa declaração é a chave que abrirá portas e desfará correntes. É o que o sustentará quando vierem as dificuldades. É o que trará paz mesmo em meio às tempestades. Não permita que a pressa o faça esquecer disso. Relembre sempre que for necessário. Este é o dia em que você escolheu confiar, e essa escolha tem poder para mudar destinos. Carregue essa verdade em sua mente, escreva-a em seu coração e declare-a com sua boca. Assim, sua fé se fortalecerá e sua vida será testemunho vivo
da presença de Deus. Este é apenas o início de algo maior. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o fim. Descanse nessa promessa. Caminhe com esperança, viva com confiança. E quando terminar este dia, agradeça, porque cada detalhe foi cuidado por um Deus que não se esquece de você. Seja forte e corajoso, pois o Senhor já declarou vitória sobre sua vida. Receba esta palavra como selo de paz, como lembrete de amor e como certeza de que o amanhã já está nas mãos de Deus. Apenas confie. Não tema, apenas creia. Não se esconda, apenas avance. Porque o que foi liberado hoje sobre você permanecerá e nada poderá apagar essa marca. Este é o recomeço que você tanto esperava, o sopro de esperança que você tanto buscava, a resposta que parecia distante. Agora ela está aqui e você pode descansar em confiança. Caminhe com essa convicção. Declare-a em cada atitude. Reafirme-a em cada pensamento e compartilhe-a com todos os que cruzarem o seu caminho. Assim sua vida se tornará reflexo da graça que recebeu hoje, e o mundo ao seu redor também será impactado pela transformação que começou dentro de você. Esta é a vitória da fé, o invisível se tornando realidade, o improvável se tornando possível, o improvável se tornando testemunho. Hoje é o dia em que Deus decidiu renovar sua história. E esse recomeço não será apagado. Ele permanecerá como marca em sua memória e como direção em sua vida. Quando o futuro chegar e você olhar para trás, lembrará que foi neste dia que tudo começou a mudar. Não porque as circunstâncias se transformaram de imediato, mas porque seu coração decidiu confiar. E quando o coração decide confiar, todo o resto encontra lugar. Deus honra a fé sincera e é essa fé que sustenta a caminhada. O que você declarou hoje não se perderá. Ele já registrou sua oração, já ouviu seu clamor, já acolheu sua entrega. Agora é tempo de caminhar sob essa certeza. Este dia já está guardado, protegido e direcionado. Você pode seguir com confiança porque não caminha sozinho. O Senhor está à frente, preparando o que você ainda não vê. Ele está ao lado, fortalecendo quando você se sentir fraco. Ele está atrás, guardando contra os ataques que você nem percebe. A presença de Deus o envolve por completo. Você é sustentado por todos os lados. Nenhum detalhe passa despercebido. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhum pedido é esquecido. Tudo está nas mãos daquele que o ama com amor eterno. Que essa verdade acompanhe cada passo seu a partir de agora. Viva com confiança, fale com segurança, ande com coragem. Você não é mais o mesmo depois desta oração. Seu interior foi fortalecido, sua mente recebeu paz, seu coração recebeu esperança. Sua vida recebeu direção. E quando chegar a noite, ao deitar-se, você perceberá que este dia não foi comum. Foi um dia marcado pela presença de Deus, um dia que trouxe significado, descanso e propósito. E ao acordar amanhã, você saberá que poderá viver de novo sob essa mesma graça, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa é a promessa. Esse é o legado. A sua vida nunca mais será a mesma, porque você decidiu abrir espaço para Deus agir. Permita que essa semente cresça, que essa verdade floresça e que esse amor o conduza. Compartilhe, declare e viva essa fé. Deixe que outros também sejam alcançados pela mesma esperança que hoje enche o seu coração. Seja um canal de bênção. O que você recebeu não é apenas para você, mas para todos os que cruzarem seu caminho. A luz que chegou até você precisa brilhar para outros. E quando essa luz se espalhar, o mundo verá que ainda há esperança, ainda há fé, ainda há amor, porque Deus continua vivo e agindo. Este é o dia que o Senhor fez para que você se alegrasse e confiasse. É o dia em que Ele confirmou que está com você. É o dia em que Ele reafirmou seu amor. E isso basta para viver em paz. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo. Quem tem a promessa de Deus tem segurança. Quem tem a palavra de Deus tem direção.
Agora é hora de seguir com confiança, sabendo que este dia já foi entregue, já foi abençoado, já foi cuidado. Você não precisa temer porque já foi lembrado pelo céu. E quando o céu lembra de alguém, nada continua igual. Você foi lembrado, foi escolhido, foi amado. Essa é a sua identidade. Essa é a sua vitória. Portanto, caminhe com firmeza. Erga a cabeça. Olhe para frente. Declare dentro de si: Deus está comigo hoje. E essa verdade guiará cada segundo da sua jornada. O que começou em oração, terminará em vitória. O que começou em entrega, terminará em testemunho. O que começou em fé, terminará em milagres. Porque Deus é fiel para completar tudo o que começou. E Ele começou hoje em você algo que não será interrompido. A boa obra já está em andamento. Nada pode pará-la. Nada pode desfazê-la. Nada pode anulá-la. Porque não depende da força humana, depende da fidelidade divina. E Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. Confie, caminhe, espere, creia, porque este é apenas o início de uma história escrita pelas mãos do Criador. E toda história escrita por Deus termina em vitória. Mesmo que os capítulos intermediários tragam lágrimas, o final sempre trará alegria. Mesmo que as páginas sejam marcadas por dor, a última será marcada por esperança. Mesmo que a caminhada seja difícil, a chegada será gloriosa. Você é parte dessa história, e hoje foi o capítulo em que Deus reafirmou sua presença em sua vida. Que essa certeza seja seu sustento, que essa fé seja sua força, que essa esperança seja sua motivação, que esse amor seja seu guia. E que ao encerrar este dia, você diga em paz: Deus esteve comigo em cada passo, porque esta é a verdade e nada poderá mudá-la. Este não foi apenas mais um dia. Foi o dia em que sua vida foi marcada pela oração, pelo cuidado e pela presença de Deus. E essa marca permanecerá para sempre. Caminhe com fé, viva com esperança, descanse em confiança, porque Deus está com você hoje e estará com você em todos os dias.